seja para a honra e glória do nome dele, para a edificação dos nossos corações, para a pacificação de nossas almas. Eu queria começar nosso encontro hoje. Vocês sabem, tem sido uma série de estudos, serão 4 estudos, já foi um, hoje é o segundo e haverá mais 2, abordando o tratamento que Jesus dá ao conceito de inferno. Esse é o nosso tema. Alguém aqui já se sentiu alguma vez na vida desesperado? Você recorda em um momento da sua vida em que você sentiu que a angústia, o medo, o sofrimento perderam todos os contornos, todos os limites, e parece que houve um transbordamento de angústias e sofrimentos na sua vida, que talvez se aplicasse a você a expressão que o apóstolo Paulo utiliza na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim: eu não queria que vocês ignorassem os sofrimentos pelos quais passamos na Acaia, porque chegamos mesmo a desesperar da vida. Diz que esse momento foi tão difícil. Você já passou por um momento assim de desespero, onde há uma mistura de emoções angustiantes dentro de você? Você quer chorar, mas não encontra forças para expressar num choro fluente e abundante a sua angústia. Você quer correr, mas não tem para onde correr. Você quer gritar, mas não tem com quem gritar ou contra quem gritar. O que você sente é um pavor lhe invadindo a alma profundamente. Se você já experimentou isso, você teve um antegozo daquilo que nós estamos falando de inferno, ou seja, você já experimentou antecipadamente esse inferno do qual a gente vem falando, esse estado de vida no qual nós não temos onde nos segurar, onde nos sustentar, esse estado de vida onde nós não temos para quem correr, nem para onde correr. O que nos toma completamente é essa insegurança, essa instabilidade apavorante, angustiante, horrível. Agora, por outro lado, você já sentiu o coração tranquilo alguma vez, profundamente na sua vida? Você já sentiu paz que excede todo o entendimento, que não tem explicação? Aquele tempo e aquele instante em que você se sentiu absolutamente seguro, absolutamente contente, aquele instante em que nenhum medo lhe assombra, lhe assalta, em que o mundo todo, marcado por suas instabilidades, não lhe influencia o coração, porque você está descansado, como quem está nos braços do seu próprio Pai. Essa é a sensação de estar e pertencer ao reino dos céus. Eu acredito que Deus concedeu aqui na terra às pessoas que creram na mensagem de seu Filho a experiência de antecipar a alegria, a segurança, a paz e o contentamento, que todos os seres humanos só conhecerão plenamente após a morte. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quero apenas, numa rápida retrospectiva, lembrar o que eu falei na quarta-feira passada para alguns de vocês que não estavam aqui. Primeira vez que a ideia de inferno aparece nos evangelhos, aparece na boca de João Batista, quando ele é buscado,
assediado por fariseus e saduceus que querem ser batizados. E então ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não passeis a dizer: eu tenho por pai a Abraão, porque eu vos digo que Deus pode dessas pedras fazer filhos a Abraão. E ele se refere a Jesus como sendo aquele que colocou já o machado na raiz das árvores. E vai chegar o tempo em que ele procurará as árvores. E aquelas em que ele não encontrar fruto, ele cortará e lançará no fogo. Essa é a primeira expressão de um sofrimento decorrente de uma atitude espiritual. Ele cortará as árvores em que não encontrar fruto e lançará no fogo. Em seguida, João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é maior do que eu não sou digno sequer de, abaixando-me, desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E depois, no mesmo contexto, ele explica o que é esse batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Ele diz: a sua pá ele tem à mão, e limpará completamente a sua eira, e separará o trigo da palha. O trigo ele levará para o celeiro, equivalendo ao batismo com o Espírito Santo. A palha ele queimará em fogo inextinguível. Isso é o batismo com fogo. Isso tudo vimos na semana passada. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito aqui no versículo 17. O versículo 17 de Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus está falando, esse é o Sermão da Montanha. E ele diz que não veio revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir aqui, palavra grega, pleroiasté, significa plenitude, vem de pleromai, pleroma, plenitude. O que Jesus quer dizer é: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para dizer que a lei não tem sentido, não tem razão, não tem valor, não tem importância. Eu vim para mostrar a vocês qual é o coração da lei, qual é o sentido da lei. Eu vim para levar esta lei a um nível de plenitude. E em seguida ele começa a fazer uma série de contrapontos à lei. Vejam que ele começa pelo versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Percebem o contraponto que Jesus está fazendo aqui? Ele está citando, obviamente, o decálogo, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, e ele está dizendo: vocês sabem, vocês recordam-se de que lhes disseram e disseram aos antigos: não matarás, e aquele que matar será réu de julgamento. Agora, esse Senhor, que é tão excelente e investido de tal autoridade, que não revoga a lei, mas revela o espírito dessa lei, ele diz: eu, porém, vos digo. Meus irmãos, vocês não podem menosprezar o significado desta expressão, eu, porém, vos digo. Imagine, por exemplo, você que cresceu numa igreja onde há regras muito claras do que se deve e do que não se deve fazer, e encontrar alguém que diz assim: ouviram o que foi dito? O que tem sido dito até agora? Vocês conhecem as leis, as regras, as tradições? Eu, porém, vos digo. Ao fazer isso, Jesus se coloca acima da lei, acima dos escribas e acima de Moisés, porque ele é a plenitude da lei, ele é a revelação da plenitude da lei. Não matarás, quem disse foi Deus através de Moisés, e Moisés legou isso aos antigos. Eu, porém, vos digo, disse Jesus. Todo aquele que sem motivo se irar, ora, a lei estava falando de matar, Jesus aqui fala de irar, que é uma coisa que tem a ver com sentimentos, com emoções.
aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que estava reservado só para quem matasse, Jesus diz agora que aquele que se irá também está destinado ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, a palavra grega aqui é sinédrio, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Marcão estava brincando quarta-feira passada, eu não posso mais nem chamar o cara de bobinho, que eu vou para o inferno. Na verdade, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que nós devemos temer esse ser que batiza com fogo quando nós desprezamos o nosso irmão. Eu não preciso matá-lo, humilhá-lo, ofendê-lo, insultá-lo, dispor o meu coração para destruí-lo, irar-me contra ele sem motivo. Tudo isso me lança para o inferno. E esse inferno do qual Jesus fala, é claro que é um inferno metafórico. É esse inferno do estado do ser voltado contra o seu semelhante, porque o reino dos céus é o lugar de comunhão. Nesse contexto do eu, porém, vos digo, ou seja, em que Jesus relativiza a lei, vejam o que diz o versículo 27. Estão comigo lá em Mateus 5? Versículo 27. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Bom, mais uma vez é uma citação lá do Decálogo. Eu, porém, vos digo. Agora, vocês que já conhecem a lei, vocês que já conhecem os mandamentos, as tradições, escutem o plemanomoi, a plenitude da lei. O que é que ela diz? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe o que é que os discípulos disseram há 2000 anos atrás, quando ouviram Jesus dizendo isso? Lascou. Assim é demais. O que é isso? Não é possível. Não é verdade? Para que isso? Quer dizer, a lei dizia não adulterar. E o que era adulterar? Adulterar era estabelecer relação de natureza sexual com uma mulher que não era sua esposa. Bom, essa já era uma regra difícil e era preciso lutar para vigiar e manter essa regra. Mas quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela, Jesus está levando essas coisas a sério demais. Primeiro vamos entender o que é que Jesus quer dizer com isso. Duas coisas. A primeira é que existe uma cama que se monta do lado de fora e uma cama que se monta do lado de dentro. Via de regra, a gente deita primeiro na cama do coração e depois deita na cama do lado de fora. Jesus está nos dizendo que o pecado, ele não se realiza do lado de fora, ele se realiza do lado de dentro. Não significa que se tem uma mulher bonita, um homem bonito, e você aprecia, acha admirável a sua forma física, você já adulterou. Não há crianças hoje à noite aqui em Labri, não há crianças. Jesus está falando a pessoas adultas como vocês são adultos. Você sabe e eu sei o que é deitar-se com alguém dentro do seu coração, dar lugar à cobiça, dar lugar ao engendramento interior da posse do outro. É disso que Jesus está falando. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Assim como Jesus tinha dito lá, que não é matar do lado de fora, matar do lado de dentro é tão grave como matar do lado de fora, porque o ser irado, ele mata o irmão dentro, o ser que insulta, o ser que humilha o irmão, faz já dentro de si o homicídio, assim também ele, relativamente ao adultério,
diz que esse pecado primeiro se realiza dentro de nós e depois se externaliza. E ele já é inteiro quando dentro de nós. Agora preste atenção o versículo 29 e o 30. E aí, Daniel, aquelas questões hermenêuticas que o tempo todo a gente precisa lidar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essa é a segunda vez, Palha, que a palavra Geena, a palavra inferno, aparece aqui no Evangelho de Mateus. A primeira vez foi aquela, se você chamar o seu irmão de tolo, está sujeito ao inferno de fogo. A segunda vez é esta vez aqui que aparece neste versículo 29. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: olho aqui é literal ou figurado? Tirar o olho é literal ou figurado? É figurado. Por que só o inferno é que é literal? Percebem? Ou seja, Jesus diz assim: se o teu olho te faz pecar, olho, ele não está falando de olho, ele está falando da forma como eu percebo o mundo, que eu faço com meus olhos, com a minha mente, com o meu modelo de compreensão e análise do mundo ao meu redor. Se o modo como eu compreendo a vida e o mundo me faz tropeçar, tropeçar é literal ou figurado? Figurado. Não está falando de um olho que me faz tropeçar. Olho é figurado, tropeçar é figurado, tirar é figurado, mas os intérpretes só conseguem ver inferno como literal. Assim como naquela outra passagem, o celeiro era figurado, o fogo também era figurado, o eirado era figurado, a pá que ele tem na mão e separa o celeiro, o trigo da palha, tudo era figurado, e o fogo era figuração também. Mas nós que tivemos a mentalidade formada pela Igreja Católica medieval, com aquelas labaredas de fogo, com aquelas imagens que têm por objetivo criar medo em nós e por causa do medo controlar a nossa vida, aprendemos que inferno é literal, fogo é literal, muito embora o texto todo seja figurado. Veja comigo o versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, mão direita é literal ou figurado? Figurado. Tropeçar é literal ou figurado? Ninguém tropeça na mão, na verdade. É figurado. Cortar a mão direita é literal ou figurado? Figurado. Mas a gente diz assim: melhor cortá-la, pois te convém que se perca um dos teus membros, também figurado, perder um membro, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, o tempo todo Jesus está falando de inferno, construindo metáforas, falando de fogo, construindo metáforas, falando de lançar o indivíduo em fogo inextinguível como uma força que queima, que destrói e que nunca cessa. Agora, eu quero pegar esse texto e quero fazer 3 análises breves com vocês aqui. Gente, eu fiquei encantado lendo esse texto recentemente no Novo Testamento grego. Sabe qual é a palavra? Eu mostrei a Karina isso. Você sabe qual é a palavra para tropeçar nessa passagem? Escandalizomai. A mesma palavra que dá origem a escandalizar. Se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te joga para longe do caminho, tira teu olho. Se a tua mão direita te afasta do caminho, tira a tua mão direita, porque é melhor, sem isso, entrar no reino dos céus, do que com isso, ir para o inferno. E aqui Jesus fala de 2 coisas que nos afastam do caminho, e eu queria compartilhar com vocês sobre essas 2 coisas: o olho e a mão direita. O olho direito e a mão direita. Obviamente que a referência ao lado direito, como a maioria das pessoas são destras, é a força, é aquilo que caracteriza a nossa pujança, a nossa capacidade de realização. O que é que significa olho? E eu tenho certeza que muitos de nós estamos precisando de colírio.
como aparece, como Jesus fala lá nas cartas às igrejas do Apocalipse. Compra de mim, escrevendo lá a igreja de Esmirna, compra de mim um colírio para colocar nos olhos, para poder mudar a percepção. Ou Jesus ainda está dizendo, arranca essa percepção da tua mente, essa forma de ver a vida que te caracteriza. Palha, preste atenção no que eu vou dizer. A tua paz e a tua felicidade, o teu prumo, o teu equilíbrio, depende dos teus olhos. Depende do modo como você vê a vida. Depende da maneira, Djalma, como você encara aquilo que todos os dias se suscita na tua vida. Porque nós achamos neste mundo aquilo que procuramos. Se você, por exemplo, no contexto, se você está procurando uma mulher para desenvolver com ela uma relação erótica, uma relação amorosa, uma relação sexual, se você está procurando um homem para se envolver amorosamente com este homem, é isso que você vai achar nesse mundo. Porque os teus olhos, o teu corpo, a tua mente, todo o teu ser se preparará para se tornar uma cilada, uma prisão, uma armadilha para prender alguém que lhe apareça. E vão aparecer muitos, porque você inconscientemente, através dos olhos, através das expressões, através das palavras, através dos gestos, você vai convidar, invocar, você vai colocar uma placa na sua cabeça, procura-se, precisa-se. E aí você acha. Frequentemente não acha o que presta. Porque as pessoas mais profundas são aquelas pessoas que procuram chamados no profundo dos outros, no coração dos outros, e não nas epidermes arrepiadas e nos pelos uriçados do outro. O que é que a gente está procurando nessa vida? Que olhar a gente precisa desenvolver? Deixa eu dizer a vocês o que é que Jesus me ensinou acerca do meu olhar. Em primeiro lugar, todos os movimentos que me cercam, são manifestações do amor providente de Deus na minha vida. Todos os movimentos que me cercam. Quando eu cheguei aqui, entrei em Labri, e Paulão estava conversando com Ana, e conversando. Quando eu cheguei aqui e encontrei Naim descendo do carro e entrando na igreja, quando eu cheguei aqui, tudo, quando eu encontrei cada pessoa, cada um de vocês aqui hoje, é manifestação do amor de Deus, do poder providente de Deus na nossa vida. Darcy, você está aqui hoje, tendo acordado às 4 da manhã, trabalhado o dia todo, encontrou energia para vir aqui, e encontrar você, ver você, olhar para você. Não existem exceções, tudo quanto nos acontece é manifestação do amoroso poder de Deus. É isso que eu quero enxergar, é isso que eu quero ver, Eugênio. E eu quero ser cego para enxergar tudo mais, para perceber só e exclusivamente isto, cada movimento, cada pessoa. Por isso, Nina, quem se afasta de mim levando consigo o meu muito obrigado. Eliane, você viu isso dezenas de vezes acontecer. Só escuta de mim meu muito obrigado. Obrigado por você. Obrigado pelo tempo que andamos juntos. Obrigado pelo amor que eu recebi de você. Porque cada ser humano que se aproxima e que eu enxergo na minha vida, o que é que eu enxergo? Uma manifestação do amor providente de Deus, que cuida de mim e que vai adiante de mim, preparando o meu caminho para promover a minha felicidade e a minha paz.
Ah, meus irmãos, quem desenvolve esse olhar, Lúcia, já está no céu. Já chegou ao céu. E eu prefiro arrancar um olho meu que queira insinuar algo diferente, algo que não seja assim, porque eu sei que se eu permitir que medre em mim, que se desenvolva em mim, aquele outro olhar, Wilson, o olhar da desconfiança com Deus. Você conhece esse olhar, Wilson? O olhar da desconfiança de Deus. Quando eu começo a dizer, será que tu esqueceste de mim? Será que você não está vendo o que eu estou passando? Será? Esse olhar, se ele começar a medrar, a crescer, a se desenvolver em mim, me conduzirá para o inferno. E eu prefiro ir para o céu não vendo estas coisas, não percebendo, não querendo saber, não permitindo que essas coisas cresçam em mim, do que com essa percepção ser lançado no inferno, nessa vida de fogo, que eu chamei, Darcy, na quarta-feira passada, de azia espiritual. É um fogo aqui dentro que não fica no estômago, que se espalha, uma azia que sobe, que queima tudo e que inferniza a vida da gente, como se a pele se transformasse em ferida. Não sei se vocês entenderam. Vocês estão vendo as pessoas que estão ao seu lado? Vocês estão vendo as dificuldades pelas quais estão passando? Vocês estão conscientes de tudo isso? O que é isso? É o movimento amoroso e providente de Deus construindo a tua felicidade, o teu bem e a tua vitória. É assim que eu enxergo, essa é a minha percepção, esse é o olhar que eu quero ter, esse é o olhar que eu vou desenvolver. Todo olhar que nascer em mim e que for na contramão disso, eu quero arrancá-lo, porque esse olhar me levará ao inferno. Em segundo lugar, eu quero ver todo ser humano que caminha comigo, que se aproxima de mim, como um filho de Deus, com traços de Deus dentro dele. A pior pessoa desse mundo desenvolveu uma maldade vítima das circunstâncias e conjunturas que moldaram aquele ser. Mas eu olho para ele e penso, o barro de Deus que o fez é o mesmo barro que me fez. E se foi esse o contorno que agora ele tomou, Deus é poderoso para quebrar como o oleiro e fazer de novo, um vaso novo. E eu não vou ficar com raiva, eu não vou detestar, não vou odiar, não vou deixar que se desenvolva uma percepção, porque lembrem-se, Marcão, lembre-se, se você começar a olhar para aquela pessoa como sua inimiga, como adversária, como a encarnação do diabo, isso não acontece do lado de fora, Marcão. Preste atenção no que eu vou dizer, Marcão. Você enxerga aqui dentro. Você está entendendo? Você não vê lá fora, você enxerga na sua cabeça, você enxerga no seu coração. No momento em que eu discerno um ser humano como o filho do diabo, a encarnação do mal, eu, naquele exato momento, filo entrar no meu coração, na minha mente. Ele habita em mim agora. Eu não quero ver. Eu só quero ver filhos de Deus desse mundo, com os quais eu concordo, com os quais eu discordo, daqueles que eu gosto da presença, daqueles que eu não gosto da presença, mas são filhos de Deus, dignos da misericórdia de Deus, e é possível que seja da vontade de Deus que Ele queira que eu os ame, e eu estou pronto para amar, não um ser que se formou, mas o barro original que o fez, que é o mesmo barro que me fez. E eu compreendo isso, para que na minha alma, para que na minha mente, para que lá nos lugares onde eu enxergo, lá nos lugares onde eu vejo, que não é do lado de fora, os olhos são as portas ou as janelas da alma. Quando eu construo a minha percepção, o que eu enxergo é dentro, não é fora. Então eu quero ver diferente. Aí você está dizendo assim, Darcy, mas Martorelli,
Tá difícil, viu? Tá difícil desenvolver um coração que veja tudo como uma coisa boa. Tá difícil desenvolver um olhar que perceba todo ser humano como alguém que é fruto do amor e da misericórdia de Deus, a criação de Deus. É tão difícil que Jesus disse que para fazer isso, só nascendo de novo. É tão difícil que Jesus disse só tem uma nova experiência, um renascimento, uma metanoia, uma mudança completamente de nosso coração. Tira, Senhor, esse coração de pedra e põe um coração de carne, é o que dizia o profeta. Esse transplante profundo dentro de nós. Terceiro lugar, acerca dessa percepção que eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendi a olhar para o mundo agradecendo pelo passado, crendo no presente e agradecendo pelo futuro. Eu agradeço pelo passado porque tudo quanto me aconteceu de algum modo foi útil para a minha vida. Hoje eu caminho por fé, não por vista. E o futuro será lindo, será maravilhoso. O futuro será bom, porque Deus é fiel, não porque eu seja capaz, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agora, eu e você precisamos desenvolver esse olhar, meu irmão. Eu e você precisamos desenvolver esse olhar. Caso contrário, é inferno. É fogo inextinguível. Caso contrário, é esse processo de tropeço do caminho e do corpo todo sendo lançado nesse lugar de sofrimento e de dor. A pergunta que você tem para fazer é: Martorelli, como é que eu começo? Como é que eu começo? Comece através da oração e da amputação. Jesus disse que se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. E aí você tem que parar agora comigo e fazer uma checagem. Ir ao oftalmologista espiritual para ver não a acuidade dos seus olhos, a percepção, a capacidade deles enxergar perfeitamente objetos próximos ou distantes. Porque muito mais importante e relevante para a nossa felicidade é a acuidade dos olhos do Espírito. Que olhos você tem desenvolvido, minha irmã e meu irmão? O que é que você está procurando? Quando eu era criança, menino assim de 7, 8 anos, eu achava tantas moedas na rua. E eu fico pensando, eu não acho mais tantas moedas na rua, porque as pessoas não perdem mais moedas, ou porque aos 7, 8 anos eu vivia procurando moedas na rua. Eu tinha um olhar atento para achá-las. Seu Paulo, o que você estiver procurando, isso mesmo você achará. Aquilo que você estiver educando seus olhos para achar, ele achará. Seja motivos para crer, seja motivos para se desesperar. Seja motivos para sentir a vitória que se aproxima, seja motivos para se abater pela derrota inevitável. Assim como aquela criança de 7, 8 anos que achava moedas na rua porque as procurava, você precisa adestrar seus olhos para ver o que é cura e é reino dos céus na sua vida. Ah, Lúcia, que haja colírio de Deus nos teus olhos hoje e que o olhar te traga alegria. Há um processo que é tão interessante, Leca.
eu vejo o que não há. Isso se chama o quê? Fé. Fé é um tipo crônico de loucura. Fé é um tipo crônico de loucura. Porque os loucos veem o que não existe. Não existe, não é verdade? Quem tem fé também vê o que não há. Mas quem tem fé vai além. Vê o que não há. Alegra-se pelo que viu, mas não existe. E quando adora a Deus, chama a existência o que ainda é apenas esperança. A esse processo o mundo chama de milagre. Vou repetir. Como é que é milagre? Primeiro eu vejo o que não há, o que não existe. Depois que eu vejo, eu me alegro por isso que vi e que ainda não há. Depois essa alegria enche tanto meu coração que se transforma em louvor e glorificação a Deus. Quando esse louvor e essa glorificação a Deus sobe até o trono do Altíssimo, por graça e misericórdia, por amor dele por nós, ele faz acontecer no mundo aquilo que ele nos fez ver pela fé, fez se alegrar pela esperança e fez glorificar o seu nome pela confiança nele. Aí as coisas acontecem nesse mundo. Aí as pessoas dizem, o que foi isso? Um milagre. Um milagre. Tem uma frase que eu nunca mais ouvi ninguém dizer, viu, Pati? E que Jesus diz com frequência. Faça-se conforme a tua fé. Faça-se conforme a tua fé. Uma pessoa que crê em Deus, no poder dele para realizar milagres na sua vida, desenvolve uma capacidade espiritual, eu ia dizer mental, mas a capacidade é espiritual, a tal ponto, Eugênio, que quando aquilo que eu creio que acontecerá não acontece, ao invés de ficar triste, eu discerno que não acontecer foi o melhor para mim. Dá para entender isso? Eu creio. E aí você pode dizer para mim, Martorelli, crer desse jeito não é uma fonte de frustração? E se você acredita e não acontece? Você não se abate, não se deprime? Eu digo, quem confia em Deus e crê no amor dele, não se deprime. E eu explico por quê. Porque você acredita que será. E acredita de todo o coração. Mas sabe que você não é senhor de Deus. Deus é senhor. E ele é que sabe o que é melhor para nós. E se aquilo que eu vi, que me alegrei, que glorifiquei a Deus por que será, não for, eu novamente glorificarei o nome dele, porque se não foi, é porque era o melhor para mim que não fosse. E aí você vai dizer, passa lá no meu consultório que eu consigo você se aposentar como doido. Te dou atestado, olha, desse jeito, não tenha dúvida, passe lá que eu dou um atestado. Não, mas o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que conhecem a Deus é o bom perfume de Cristo. É o cheiro que anima a alma da gente, de que a glória dele está se revelando. Vamos ficar de pé? Aí você faz aquela pergunta, né? Martorelli, meu irmão, eu estou com a impressão que eu tenho uns 15 olhos malignos em mim. Não é só um olho que eu tenho que amputar, não. São uns 15 olhos. São 15 miradas, perspectivas, percepções do mundo. Tudo isso me infernizando a vida, me lançando no lago de fogo,
fazendo com que essa azia espiritual não pare de queimar em mim. Marco Aurélio, o que é que eu faço? Eu já disse, né? Você tem que extirpar, você tem que arrancar. Mas como é que eu faço? Cuidado para não fazer aquela de Orígenes, né? Orígenes, aquele homem santo, homem de Deus, pai da igreja, leu esse texto: se tua mão direita te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar sem um dos teus membros nos céus do que com as duas mãos ires lançados no inferno. E para Orígenes, o que estava fazendo ele tropeçar não era bem a mão direita, era outro membro, e ele cortou o irmão lá. Isso é o que dá essas interpretações literalistas assim, né, do texto. Como é que eu faço? A sua pergunta, Marco Aurélio, como é que eu faço para tirar esse olhar? 3 movimentos. Discirna que o olhar é maligno, porque não corresponde ao Evangelho. Discirna isso. Afirme para dentro de você que você renuncia a essa percepção. Você não quer mais essa percepção na tua vida. Você discerniu que esse olhar é maligno. Você não o quer mais na sua vida. Feche a porta da sua alma quando esse olhar se insinuar para você. Não deixe ele entrar. Não deixe ele entrar. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus está nos chamando a atenção. Tudo começa com o olhar. No olhar, um mundo se constrói dentro do coração. Realidades, camas são forradas, ungüentos aromatizantes são derramados, as fronhas colocadas. Tudo isso é no coração antes de ser no quarto. Mas se você matar no coração e nos olhos, nunca chegará ao quarto. Assim também, o inferno que queima dentro de você hoje começa com o teu olhar, o teu medo, a tua insegurança, essa leitura de mundo tão distorcida, de um Deus capenga, de um Deus que não te ama, de um Deus que não é fiel a você. É esse olhar que tem feito com que você viva com o crepitar das chamas dentro de você. Troca esse olhar e desenvolva esse olhar em que tudo quanto lhe acontece ao suscitar da providência amorosa de Deus na sua vida. Todo ser humano que se aproxima de você é para derramar bênção, graça e amor, sabedoria. Na penúltima vigília que nós fizemos aqui, nós assistimos um filme que falava sobre seres humanos que são nossos professores. E eles tinham um cartão como se fossem os meus professores. Aí você acha, Roberto, que os seus melhores professores foram aqueles que ensinaram você na faculdade de Direito? Não foram. Os melhores professores que você teve na vida, Roberto, foram aquelas pessoas que obrigaram você a crescer pelo modo difícil como lhe trataram. Você teve que se superar, você teve que se desenvolver, se fortalecer para poder conviver e vencer as hostilidades que aquela pessoa lhe trouxe pelo modo como lhe tratou. E aí nesse filme, eu não sei se você lembra, Sueli, quando uma pessoa chegava ignorante, sem modos, aí aquele cristão olhava para ela e dizia: olha, eu estou vendo que você será meu professor. Um desafio para minha alma. E aí, se eu aprender a ver
mestres enviados por Deus, aqueles que antes eu enxergava como os diabos da minha vida, de repente os chifres encolherão e das costas se levantarão asas, e não é em Saramandaia, não é? Das costas se levantarão asas nos seres que para mim eram, e a minha vida, que era cercada por demônios, agora será povoada por anjos. Até aqueles que me perseguem, até aqueles que me amaldiçoam, até aqueles que se anunciam como meus inimigos, passarão a ser vistos por mim como anjos enviados por Deus para me desafiar a crescer. E aí você está dizendo, mas Martorelli, esse é um mundo aqui, nós jamais chegaremos. Isso não é um mundo daqui. Aí eu respondo, não, é dos céus. É o reino dos céus. E Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparem-se, porque é esse mundo e nesse reino que queremos viver. Ó Deus, celebramos o Teu nome na noite de hoje, por seres assim, tão amoroso. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu abras os olhos de todos os meus irmãos na noite de hoje, para que eles enxerguem o que é. Enxerguem como essa vida ela é pontilhada de manifestações do Teu amor providente. A dor inesperada é mestra. A adversidade não calculada é ministra Tua. Ó Deus, ajuda-nos a viver o Evangelho, não apenas a lê-lo, não apenas a carregá-lo, não apenas a falar dele, mas viver o Evangelho. Porque o Evangelho é isso, esse poder que nos liberta da ansiedade, que nos liberta do medo e que, sobretudo, nos liberta do inferno. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a crescer e a desenvolver esse olhar. À medida em que extirpamos, amputamos, extraímos de nós os olhares infernais, que têm endereçamento certo para as chamas inextinguíveis. Mas assim, Senhor, por graça e misericórdia, mercê da operação do Teu Espírito Santo entre nós. Em nome de Teu Filho